O sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar. Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim, venha ao pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Benjamin. Bom dia, minha irmã. Bom dia, irmãos. Pastor, nós vamos fazer 2 orações. Eu vou fazer uma, o senhor faz a segunda oração, já pode dar início à mensagem, tá bom? Ok, combinado. Vamos orar. Grandioso Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais uma noite que vencemos, por mais essa manhã que estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós suplicamos a unção do Espírito Santo mais uma vez sobre o Teu servo que Tu escolheste para esta manhã, trazer essa mensagem, trazer a mensagem do céu para nós. Senhor, nos ajude, abre os nossos olhos, capacita nossas mentes para receber a mensagem que nós vamos ter acesso nessa manhã, nessa hora. Abençoe o teu servo que tu escolheste para essa manhã. Por favor, Senhor Deus, fala dos nossos corações. Perdoe as nossas faltas, nossos pecados. Nos ajude a trilhar o caminho estreito, que é o único caminho que vai nos levar para a Canaã Celestial. Senhor, abençoe aquela pessoa que está aqui, que talvez esteja triste, precisando de um milagre, precisando de uma solução, precisando da alegria do céu. Senhor, vem abraçar cada uma dessas pessoas que precisam de Ti. Aliás, Senhor Deus, abraça-nos, abraça todos nós. Nós todos precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas, porque esses tempos que estamos vivendo são os tempos difíceis, trabalhosos, e nós precisamos da luz de Cristo sempre brilhando sobre nós. Que o sangue de Jesus possa nos lavar de toda impureza, de toda maldade, e que nós possamos estar sendo recebidos por Ti, na Tua presença, como incenso agradável. Nos ajude, nos perdoe, dê-nos a Tua paz,
que soube vencer conosco mais uma vez nesse culto. Agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai querido e amado, te somos gratos por nos despertar do sono, pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos em oração e para estudarmos a tua santa palavra. Rogamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente, para que compreendamos a tua verdade, a tua vontade, e coloquemos em prática pelo teu poder os ensinamentos desta manhã. Que recebamos para dar, que sejamos cheios do Espírito durante o dia de hoje. E o Senhor nos guie em palavras, em ações, em pensamentos, para que a nossa vida reflita a vida de Cristo Jesus. Abençoe a cada dia mais este grupo, todos os irmãos aqui reunidos, cada família representada. Entregamos tudo em tuas mãos, os pedidos que estão em nosso coração, aqueles clamores que temos levantado a ti, Senhor, entregamos tudo a ti, porque cremos que tu és poderoso e rogamos que a tua vontade soberana seja feita na nossa vida e na vida daqueles que tanto amamos, que queremos ver compartilhando conosco a mesma fé. Nos dê a tua palavra, nos dê o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, nós sempre dizemos aqui, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Amém. Fique à vontade. Amém. Obrigado, irmã. Eu preciso compartilhar tela, e eu não sei se eu estou autorizado para isso. Tá sim, pastor, pode ficar à vontade. Maravilha. E eu tenho até que horas? Até 6 horas. Até às 6. Ok, maravilha. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Estão todos visualizando? Sim, estamos. Maravilha. Mas antes, para vocês já não irem lendo, eu vou só introduzir aqui e depois eu compartilho novamente. Recentemente eu estou fazendo um estudo baseado no Evangelho de Lucas para que nós entendamos a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E sendo Jesus o nosso modelo, o nosso exemplo para todas as coisas, ele não é apenas o nosso substituto, mas também o nosso exemplo. Eu extraí da vida de Cristo, neste estudo, este ensinamento de ser guiado pelo Espírito. Eu quero compartilhar com vocês este estudo nesta manhã. E só falando um pouquinho do Evangelho de Lucas, porque ele é um evangelho singular, ele é um evangelho muito semelhante ao de Marcos e Mateus, mas ele tem algumas características peculiares, como cada um dos evangelhos tem. Eu não sei se vocês sabiam, mas Lucas, ele é um autor gentil. Ele não era judeu, ele era gentil. E nós sabemos que os judeus, eles criaram um muro de separação entre eles e os gentios, e Cristo veio para derrubar este muro de separação e fazer com que o povo de Deus entendesse que eles deveriam servir, que eles deveriam não criar um muro de separação, mas trazer os gentios para a aliança que Deus havia feito com eles. E Lucas, como gentil, ele trabalha no seu evangelho principalmente enfatizando aquelas classes que eram menosprezadas, que eram marginalizadas, como os publicanos, como as prostitutas, aqueles que eles consideravam pecadores, e ele enfatiza Cristo trabalhando de uma maneira incessante por esta classe. Nós temos como exemplo Lucas no capítulo 15, em que Jesus está sentado à mesa com pecadores, com publicanos, com prostitutas, comendo juntamente com eles. E comer juntamente com alguém naquela cultura, naquela mentalidade é algo muito forte. Então Jesus ele conta a respeito da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, ou seja, Deus veio de fato para trazer, para buscar, para resgatar aqueles que estão perdidos, as ovelhas perdidas, a dracma perdida, o filho que saiu de casa. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Evangelho de Lucas trabalha neste sentido de Cristo se importando, Cristo valorizando, Cristo amando essas classes que eram rejeitadas, que eram estigmatizadas, que eram marginalizadas. Então, é um evangelho muito interessante, né? Lucas, por ser gentil,
ele dá essa ênfase no seu evangelho. E também é interessante que o ministério de Cristo no evangelho de Lucas, ele começa da Galileia e vai para Jerusalém. Tem este sentido, Galileia, Jerusalém. Os outros evangelhos, Jesus está na Galileia, daí ele vai para a Judeia, daí ele volta para a Galileia, daí ele vai para Decápolis, daí ele volta. O evangelho de Lucas, ele segue uma sequência um pouco mais linear, da Galileia até Jerusalém, onde em Jerusalém Jesus Cristo ele é crucificado. E tendo isso em mente, nós vamos ler alguns textos aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, a respeito do Evangelho de Lucas, do ser guiado pelo Espírito, tendo Jesus como nosso modelo, o nosso exemplo. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35 diz: O anjo respondeu, o anjo Gabriel disse a Maria: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há nascer será chamado Filho de Deus. E eu coloquei ali, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isto fica muito claro também no Evangelho de Mateus, na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, Jesus ele foi gerado pelo Espírito. E num diálogo de Jesus com Nicodemos, o que ele fala para nós? Versículos 3 e 5, vamos ler? Não tire o dedinho aí de Lucas, vamos para João, capítulo 3, versos 3 e 5. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 5. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, como Jesus foi gerado pelo Espírito, nós também precisamos ser gerados pelo Espírito. E o que é ser gerado pelo Espírito? É a morte do eu. É a submissão completa da vontade à vontade de Deus. É o nascer como uma nova criatura, agora não satisfazendo os desejos e as vontades da carne, mas andando no Espírito, satisfazendo a vontade e o desejo do Espírito. É o que Deus quer de acordo com a sua palavra. Isso é ser gerado como uma nova criatura. Então, os desejos são transformados, a sua vontade é submissa à vontade de Deus, o Espírito Santo agora conduz e guia a sua vida. Agora, no capítulo 3, versículos 21 e 22, falando a respeito do batismo de Cristo, olha só que interessante. Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que este texto está falando? Que Jesus ele foi batizado por João Batista nas águas, por imersão, e o Desejar de Todas as Nações vem ampliando este relato, né? Que quando Jesus ele foi batizado nas águas, ele sai das águas, se coloca na margem do Rio Jordão, se ajoelha, começa a orar, e em resposta à oração, o Espírito Santo é derramado sobre ele. Ou seja, nós temos dois eventos aqui. Nós temos o batismo de Jesus nas águas e nós temos o batismo de Jesus pelo Espírito Santo, em resposta à oração. No mesmo momento, ele é batizado nas águas e logo em seguida passa a orar e em resposta à oração o Espírito Santo é derramado sobre Cristo e todos ali acabam ouvindo a voz: Tu és o meu filho amado, em quem me alegro ou em quem me comprazo. É interessante este símbolo do Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. Ellen White fala que esta pomba tinha um aspecto dourado. Olha só que coisa interessante. E a pomba simbolizava a humildade de Cristo. E quando a gente fala em humildade,
a gente tem uma compreensão, um entendimento muito restrito de humildade. A gente só faz um paralelo de humildade com orgulho, e muitas vezes a nossa compreensão de humildade é uma pessoa ignorante, ou é uma pessoa pobre. Ele é humilde, no sentido, ele não entende muito, ele é pobre no sentido, ele não tem tantas condições, ou humildade de uma pessoa que não é presunçosa, que não é orgulhosa. Mas humildade, queridos, quando a gente está falando aqui da Bíblia, dos evangelhos da vida de Jesus, é claro que tem esse aspecto de não ser orgulhoso, mas humildade está no sentido de submisso à vontade de Deus. É neste sentido que a Bíblia traz humildade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. A humildade de Cristo estava no aspecto de ele permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não era, como diz ali Mateus 11, versos 28 em diante, ele não era um boi chucro, um cavalo indomável. Ele permitia que o Espírito Santo o guiasse, tomasse as rédeas da sua vida e o guiasse. É neste sentido que é a humildade, ou seja, quando vem a vontade de Deus, a gente não resiste, a gente não é orgulhoso, a gente é humilde, ou seja, a gente permite ser guiado pelo Espírito e que ele conduza a nossa vida. É neste sentido que o Espírito Santo é derramado sobre Cristo em forma corpórea como pombo, ou seja, Cristo é humilde, Cristo permitia ser guiado pelo Espírito Santo. E o que eu quero destacar deste texto é que o batismo nas águas e o batismo pelo Espírito Santo são dois acontecimentos distintos. Olha só que coisa interessante, né? O que eu quero dizer com isso? É claro que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É claro que é o Espírito Santo que impressiona que você é pecador e que você é completamente necessitado de Cristo Jesus. É Ele quem te conduz a Cristo, é Ele quem te conduz ao arrependimento, é Ele quem vai operar no seu coração essa transformação, o ser uma nova criatura, este novo nascimento. Mas isto não é o mesmo de falarmos de batismo do Espírito Santo. Esta obra do Espírito Santo na sua vida não pode ser entendida como batismo do Espírito Santo. Ficou claro isso? Porque Cristo, ele é batizado nas águas e depois ele recebe, então, em resposta à oração, o batismo do Espírito Santo. O que significa isso? Que eu posso ter sido batizado nas águas, mas nunca ter experimentado ainda o batismo do Espírito Santo. E a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso, tá? Então, leiam aqui comigo. Nota-se que o batismo nas águas e o batismo do Espírito são acontecimentos distintos. Eu quero ler outro texto. Eu esqueci de colocar os dois pontinhos aqui. Atos 8, 14 a 17. Olha só como esse texto deixa o que eu estou falando bem claro para vocês. Atos capítulo 8, do versículo 14 a 17. Estão me acompanhando, ouvindo bem? Sim, Sim, pastor. perfeitamente bem. Maravilha. Atos 8, 14 a 17. Olha só o que diz. Aqui está falando que a igreja começou a ser perseguida, Filipe foi para Samaria, pregou lá o evangelho por meio de sinais, de milagres. Muitos creram em Samaria, e depois vem o relato aqui que nós iremos ler. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus por meio de Filipe, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha agora o verso 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ora, eles já não tinham sido
convencidos do pecado, da justiça e do juízo, já não tinham aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já não tinham sido batizados nas águas, mas eles não tinham recebido o Espírito, no sentido do batismo do Espírito Santo. Ficou claro isso, queridos? Atos 8, 14 e 17 é muito claro. O batismo de Jesus também traz esta situação. Então, o batismo nas águas e o batismo do Espírito são acontecimentos distintos. E o que é esse batismo do Espírito? O que é isso que eu estou falando? Se o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, o que é esse batismo do Espírito? É esse o tópico que a gente vai trabalhar agora, ok? Um outro ponto interessante aqui é que, em resposta aos apelos do Espírito, João 16:8, é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, devemos ser batizados nas águas. E em resposta à oração, o Pai dará seu Espírito. Vamos ler Lucas capítulo 3, verso 16 e 11, 13. Olha só, Lucas 3:16. João Batista, ele fala aqui para nós uma declaração muito importante. Lucas 3:16 diz: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ou seja, Jesus, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Uau, Jesus nos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que é o fogo? O fogo refina, o fogo ele purifica, o fogo ele transforma a matéria. É neste sentido que Jesus, pelo Espírito, nos batizaria com fogo, ou seja, ele transformaria de uma maneira completa a nossa vida. E ficou claro que, em resposta à oração, o Espírito Santo é derramado? Lucas 11. Leia comigo o versículo 13. E eu faço um apelo aqui para todos vocês que estão no grupo. Leiam Parábolas de Jesus, capítulo 12. Qual que foi o capítulo que eu falei de Parábolas de Jesus? 12. Leiam o capítulo 12 do livro Parábolas de Jesus, ok? Não se esqueçam. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13 diz assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, eu tenho 2 filhos e meio, né? Minha esposa está grávida. São 3 filhos. 2 meninos e uma menininha que está na barriga da minha esposa. Ah, como nós, pais, amamos dar boas dádivas aos nossos filhos, mas o Pai Celestial, se nós somos maus, sabemos dar e queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que nos ama com amor eterno, quer dar para nós o Espírito Santo. Se nós pedirmos ao Pai, existe a condição de bater, de procurar, de pedir, para que então possamos receber, ok? E olha só esse texto do livro Parábolas de Jesus, 139. É do capítulo 12 aqui, que fala como fortalecer a fé. Diz aqui o texto, está na projeção, acompanhem comigo. Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. Recebia o que do Pai? Para que pudesse nos comunicar. Então, ele recebia para dar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Vivia, meditava e orava, não para si mesmo, mas para os outros. Ou seja, ele fazia todas essas coisas para receber, para então dar. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Ou seja, ele acordava de madrugada, buscava a Deus, recebia da parte do Pai, para que manhã após manhã pudesse comunicar aos homens a luz do céu. O que eu grifei aqui?
cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Cotidianamente, diariamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso. Jesus, chegou a hora de acordar. E sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, para que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová disse: me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 54. Uau, que texto maravilhoso, queridos. Estamos falando aqui de Jesus, que Jesus diariamente, cotidianamente, ele se apresentava diante do Pai, orava, pedia, batia, procurava o batismo diário do Espírito Santo. E quando ele recebia o Espírito Santo e ficava cheio do Espírito, ele comunicava as palavras de Deus às pessoas ao seu redor. É isto que temos que fazer. Olha só que coisa interessante, né? Hoje eu enchi essa garrafinha. Eu enchi para esvaziar. E amanhã cedo, ou hoje à tarde, mas vamos colocar aqui na ilustração, amanhã cedo eu vou enchê-la novamente para esvaziá-la. Ou seja, eu encho para beber. Eu encho para beber. No nosso caso, no sentido espiritual, estamos buscando diariamente o Espírito Santo, recebemos para comunicar. Recebemos para comunicar. O problema nosso, como cristãos que já fomos batizados, que já tivemos no passado experiências espirituais pelo Espírito Santo, é que a nossa garrafinha muitas vezes está o quê, queridos? Está vazia. E se a garrafa está vazia, o que você comunicará? Se nós não estamos diariamente buscando o batismo do Espírito, o que nós estamos recebendo para comunicar? É a mesma coisa da parábola do amigo importuno que Jesus conta. Ele vai pedir pão de uma maneira insistente, e quando insistimos em oração a Deus para o derramamento do Espírito, não é que a gente está, pela insistência na oração, mudando o coração de Deus. Ele está resistindo em dar o Espírito e pela insistência ele concede. Não, a insistência na oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o seu coração, para que você receba o celeste dom e possa, então, receber o pão para alimentar o seu amigo faminto que chegou na sua casa. Ou seja, essa é a motivação correta de pedirmos o Espírito. Não é somente para saciarmos a nossa fome espiritual, mas para saciarmos a fome espiritual das pessoas ao nosso redor. Cristo recebia constantemente do Pai o quê? O Espírito, o pão, a palavra, para que nos pudesse comunicar. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, como diz Tiago, porque pedimos mal. Nós pedimos de uma maneira egoísta. Senhor, derrama sobre nós o Espírito. Para quê? Para que nós fiquemos como obesos espirituais, comemos e não compartilhemos o pão? Não faz sentido. Então, a motivação correta, queridos, é recebermos para dar. Nós recebemos o Espírito para comunicar as palavras de Deus. E isto tem que se repetir diariamente. Cotidianamente, Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo. E então, cheio do Espírito, olha só o que diz Lucas 4. Vamos ler comigo. Lucas 4. Vocês percebem que está na sequência, ele é gerado pelo Espírito, ele é batizado pelo Espírito. E agora nós temos o texto de Lucas 4, verso 1. Acharam? Ok, vamos ler? Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E aí vem a história da tentação, né, de Cristo sendo tentado no deserto. É interessante no livro No Deserto da Tentação, em que Ellen White diz que a natureza humana de Cristo recuava o conflito, ou seja, humanamente, Cristo não escolheria ir para o deserto, ou seja, a natureza humana de Cristo recuava o embate, o conflito no deserto. Porém, Cristo era guiado pelo Espírito.
E se era da vontade do Espírito do Pai que ele fosse ao deserto, ele era o quê? Humilde. E ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E ele foi cheio do Espírito, no poder do Espírito, ele foi então para o deserto. E foi vitorioso. Nós sabemos das 3 tentações e ele foi vitorioso pelo Espírito Santo, pelo poder que Deus havia lhe comunicado. Ou seja, humilde, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito e viveu uma vida de vitória. É o mesmo conosco, queridos. Quando recebemos o batismo diário do Espírito, ficamos cheios do Espírito, o Espírito agora guia a nossa vida, não somos nós que devemos ter o Espírito deve nos ter, ele deve nos conduzir para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, uma vida de serviço, uma vida de resistir à tentação, de vencer o pecado e viver uma vida para a honra e glória de Deus. Vencer o apetite, primeira tentação. Vencer a presunção, segunda tentação. Vencer o amor ao mundo, terceira tentação. Vencer o pecado em Cristo, pelo Espírito, ok? É muito importante entendermos isto. E aqui na projeção diz, devemos diariamente orar pelo derramamento do Espírito e sermos guiados por ele. Isso significa que nossa vontade deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Eu não desejo tanto isso, mas é o que Deus pede, ponto. Desejo e vontade são 2 coisas distintas. Desejo está mais relacionado com paixão, com aquilo que vem ao coração de uma maneira até involuntária, mas o desejo involuntário, que vem voluntariamente, deve ser agora voluntariamente guiado pela vontade, pela escolha, pela decisão. Vocês entenderam o que eu estou falando? O desejo que vem ao coração, muitas vezes é um desejo corrupto, pecaminoso, por causa da natureza pecaminosa, ele vem ao coração, porém, ele não deve encontrar abrigo no coração. Ele não deve encontrar ser alimentado no coração, ele deve ser guiado pela razão, ou seja, não farei isto, ou farei isto. A razão deve guiar os desejos e emoções do coração. Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, todos devem ser guiados pela razão e a razão guiada pelo Espírito de Deus. É assim que devemos viver. É igual a história que diz, né? A gente não pode impedir que uma ave voe lá em cima, mas a gente pode impedir que ela faça um ninho na cabeça. Estou sendo claro no que eu estou falando? Você não pode impedir que ela voe lá em cima, mas se ela quiser fazer um ninho, saia daqui. A razão, a vontade submissa à vontade de Deus deve guiar os desejos e nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nossa vida imersa na vida de Deus. Somente assim viveremos uma vida vitoriosa. Eu quero recomendar outro capítulo aqui para vocês, do Espírito de Profecia, que é o capítulo 73 do Desejar a Todas as Nações, que se intitula Não se turbe o vosso coração. Este capítulo, queridos, tem que ser lido, relido, porque é um capítulo importantíssimo, muito importante mesmo. E olha só o que ela diz na página 476. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e essa promessa nos pertence. Amém. Da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. Quais são as condições para recebermos o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito? Ela vai começar a falar agora. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, que promessa é essa? Do derramamento do Espírito, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo. E, todavia, não recebem o benefício. Por quê? Porque não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. É ele que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente, lembra o que é humildemente? Disposto a ser guiado por Deus. Unicamente aos que querem ser guiados por Deus, estão dispostos a isso, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito.
O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Já vou comentar sobre isso. É concedido segundo as riquezas da graça de Cristo, e ele está pronto a suprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. Ou seja, queridos, com o derramamento do Espírito Santo, Deus derrama sobre nós todas as demais bênçãos. Senhor, eu quero uma bênção sobre o meu casamento, busque o batismo diário do Espírito. Senhor, eu quero uma bênção como pai para educar os meus filhos, busque o derramamento diário do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser um servo fiel, eu quero ser um servo útil na tua obra, busque o derramamento do Espírito Santo. Eu quero ser o melhor amigo, busque o derramamento do Espírito Santo, porque com o Espírito Santo vem todas as outras bênçãos de Deus. Vem o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, mansidão, humildade, assim por diante. É o que nós mais precisamos, queridos. E é o que menos muitas vezes buscamos. E tem um texto em que Ellen White diz no Caminho a Cristo que os anjos, eles acompanharam a vida de oração de Cristo. E Cristo não tinha pecado, ele jamais pecou. E quando os mesmos anjos olham para nós e veem que nós, pecadores, oramos tão pouco, eles ficam assim escandalizados. Como que eles conseguem viver orando tão pouco e sendo pecadores? Queridos, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais o derramamento do Espírito. E uma igreja cheia do Espírito fará as obras de Deus de uma maneira que, por si mesmos, seria impossível ser realizada. É só lermos o livro Atos dos Apóstolos, que o mesmo evangelista Lucas escreveu, que é um livro que poderia ser claramente chamado de Atos do Espírito. Em uma geração, toda criatura debaixo do céu, Paulo diz em Colossenses, ouviu a respeito do evangelho porque havia uma igreja cheia do Espírito, guiada pelo Espírito. Pareceu bem ao Espírito. Felipe, desce para a estrada, que desce para a Etiópia, né? Nesta estrada estará lá um etíope, etc, etc. Pareceu bem ao Espírito. Não, Paulo, você não vai para cá. Era uma igreja conduzida, guiada plenamente pelo Espírito. E é isso que nós precisamos diariamente, queridos. Lucas 4,14, depois da vitória de Cristo no deserto, olha só o que diz a palavra. Lucas 4,14, o que diz aí? Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E então aqui, a partir da vitória de Cristo no deserto, Jesus, no poder do Espírito, inicia o seu ministério. Ficou claro, queridos? Consagração é antes de missão. Às vezes a gente quer servir de uma maneira despreparada, sem poder. Paulo fala, as minhas palavras não foram constituídas de persuasão, mas de poder e do Espírito. É por isso que Paulo teve tanta eficácia no seu ministério, porque Paulo era cheio do Espírito. Por isso que Jesus teve uma tremenda eficácia no seu ministério, porque ele era guiado pelo Espírito, no poder do Espírito Santo. Então Jesus, aqui na projeção, acompanhe comigo, Jesus volta do deserto no poder do Espírito para a sua região, Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Nós temos outras referências aqui. Inicia seu ministério em Nazaré, que ficava na Galileia, vilarejo onde havia sido criado, na sinagoga onde costumava frequentar, Lucas 4,16, e afirma que o Espírito do Senhor estava sobre ele, demonstrando por meio de palavras cheias de graça, Lucas 4,22, e milagres, a veracidade de sua alegação. Ou seja, quando Cristo é vitorioso no deserto, porque ele estava ali cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, volta agora no poder do Espírito, ele vai para sua casa, ele vai para sua terra, e ele declara na sinagoga, lendo ali o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele faz essa alegação, mas fica só de palavras? Não. Ele mostra agora por meio das suas ações e por meio de milagres, por meio de curas, e o Evangelho diz que ele não opera tantas curas e milagres porque lá eles foram incrédulos, eles rejeitaram a Cristo, ok? Tanto que Jesus fala, né, que o profeta nunca é aceito em sua própria casa. Ele cita um texto, né,
Mas isso significa, queridos, que quando recebemos diariamente o Espírito, somos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, no poder do Espírito, durante o dia, não basta nós falarmos, nós temos que demonstrar por obras, por ações concretas e reais, as alegações que temos feito de que somos cristãos, que somos adventistas, que somos o povo do advento, que estamos aguardando Jesus voltar, e assim por diante, por palavras e ações. Jesus mostrou que ele estava no poder do Espírito Santo. É isso que eu quero trazer aqui como ensinamento para nós. Não apenas ficarmos nas palavras, mas também nas ações. Então ele inicia o seu ministério em Nazaré, vai para a sua igreja e ali testemunha. O povo infelizmente o rejeita, mas ele demonstra por milagres, por palavras de graça, cheias de graça, ele testemunha que a sua alegação de que ele estava cheio do Espírito era verdadeira. E o mesmo tem que ser conosco. Então depois ele muda-se para uma cidade vizinha chamada Cafarnaum e prossegue ensinando e operando milagres em toda aquela região. Amplia seu ministério pregando em outras cidades e sinagogas da Galileia, e agora ele amplia o seu ministério para a Judeia, ok? E então culmina em Jerusalém. O que isso significa? Que todos nós que nascemos de novo, somos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, no poder do Espírito, devemos começar o nosso ministério em nossa casa, no casamento, com os filhos, então com a vizinhança, e então de uma maneira mais ampla, e vamos ampliando assim como Cristo fez. Começou na Galileia, na sinagoga em Nazaré, depois em outras sinagogas e cidades da Galileia, e depois ampliou para a Judeia, e assim por diante. Não é isso que diz Atos, capítulo 1, versículo 8? Vamos terminar com esta declaração, com este texto? Vamos lá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz assim: mas vocês receberão poder. Olha só que semelhança. Jesus voltou do deserto no poder do Espírito. Agora ele fala para os discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas na casa de vocês, na cidade de vocês, nas cidades vizinhas até os confins da terra. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Queridos, é assim que devemos viver também. Cristo é um exemplo para nós em todas as coisas. E finalizando aqui o texto na projeção, a consagração precede a missão. Para que a missão tenha o selo divino, nós devemos primeiro nos consagrar, porque daí a obra que será realizada não será uma obra realizada por nós, humana, visando números, estatísticas, no aspecto administrativo, burocrático, humano. Não, será uma obra agora guiada pelo Espírito e com o sinete, com o selo divino. Ok? Será uma obra durável, perene, permanente. A consagração precede a missão. Nosso testemunho, por meio de palavras e atos de graça, deve começar em nosso lar, depois no bairro, região, então gradativamente deve ser ampliado para as demais regiões. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente possa ter compreendido, entendendo aqui a vida de Jesus, que o que nós mais carecemos, que nós mais precisamos é o batismo diário do Espírito Santo. E assim seremos pessoas cheias do Espírito, guiadas pelo Espírito, e no poder do Espírito, nós vamos abalar a nossa geração, como Cristo e os discípulos abalaram a sua geração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigada, pastor Benjamin. Amém. Por mais uma vez estar conosco, mais uma vez atender ao chamado do Espírito Santo, porque cremos, nós sempre falamos isso aqui na sala, nós acreditamos que cada mensageiro que vem até nós não são convidados por nenhum membro desta sala, nem tampouco pela equipe organizadora, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai ao encontro de cada um e os convida Amém.
e vocês respondem, eis-me aqui. E que mensagem que o Espírito Santo nos trouxe na manhã de hoje. Que mensagem, que pão celestial. Deus seja louvado por sua vida, meu irmão. Amém, Pela louvado sua seja Deus. família, sua esposa, seus 3 filhinhos. Né? Já podemos contar 3. Você brincou 2,5, achei interessante, mas já podemos dizer 3, porque eu creio que Sim, o Papai do Céu já consagrou essa menininha e muito em breve ela estará correndo em meio à amém. família, trazendo mais e mais alegria até vocês, né? E nós agora vamos Amém. para as orações. Você pode fazer a primeira oração, eu gostaria de ver a mãozinha levantada para a segunda, a Cris vai fazer a terceira cantada. Eu posso contar com alguém para fazer a segunda oração? Irmã Terezinha, Deus seja louvado, muito obrigada por sua diligência. Pastor Benjamin, você pode fazer a primeira, então vamos iniciar a irmã Terezinha na sequência e a Cris, por fim, com a oração Amém. cantada. Vamos orar? Quem puder se ajoelhar, fique à vontade, eu vou me ajoelhar aqui, vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui como Cristo, de joelhos perante Ti nesta manhã, para rogar-te o derramamento do Teu Santo Espírito, Senhor. Enche a nossa vida para que possamos comunicar aos outros as Tuas palavras, para que possamos realizar as mesmas obras de Cristo Jesus, para que o Espírito Santo guie e conduza a nossa vida em todas as coisas, Senhor. Abençoe a nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, nossa família e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos use para amarmos as pessoas, para abraçarmos as pessoas, para curarmos as feridas da alma, as feridas físicas. Nos capacite, Senhor, para que, como os discípulos abalaram a sua geração, nós possamos, pelo mesmo Espírito, abalar a nossa geração e vermos o cumprimento da promessa, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que a nossa vontade esteja imersa na Tua, e aquilo que Tu desejas, Tu queres para nós, possamos nos submeter e sermos humildes para sermos guiados pelo Senhor. Se for uma coisa que dói no coração, Senhor, nos ajude, nos dê poder a abandonarmos, a vivermos, a fazermos aquilo que Tu desejas e almejas para nós. Abençoe este grupo a cada dia mais e que estes ensinamentos fiquem em nosso coração e nos impressionem a cada dia mais para sermos guiados pelo Senhor e buscarmos o derramamento diário do Espírito Santo. Obrigado por tudo que tens feito, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, continuando a Tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, porque cada manhã sentimos aqui o Teu poder, sentimos, ó Deus, a Tua presença em nossos corações e nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Senhor ter acordado a cada um de nós nessa manhã, para que juntos pudéssemos, ó Pai, ouvir essa mensagem que tanto tocou o nosso coração. Obrigado pela vida do pastor Benjamin, Pai. Muito obrigado pelo ministério dele. Eu quero rogar ao Senhor as Tuas bênçãos, o Teu poder, Pai, na vida dele, da família dele, Pai. Toma em Tuas mãos a vida dele. O Senhor sabe quais são as provas, as necessidades dele. Supre todas conforme a Tua vontade e derrama o Teu poder no ministério dele, por misericórdia. Quero pedir ao Senhor também que abençoe, Pai, toda a equipe aqui dessa sala da consagração, todas as meninas, Pai, que têm se esforçado para fazer essa sala acontecer cada dia. Pai, nós carecemos imensamente do poder do Espírito Santo. Nós queremos ser Tuas testemunhas. Nós queremos, ó Pai, ser nas Tuas mãos, instrumento usado pelo Senhor para levar a Tua mensagem às pessoas que não conhecem. Ó Deus, como nós carecemos cada manhã do batido do Espírito Santo. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, Pai. Nos revela o Teu poder. Dá-nos vitória sobre o pecado, dá-nos vitória sobre o nosso apetite, dá-nos vitória em tudo. Nos ajuda, Pai, a termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E hoje, ó Pai,
por misericórdia, ajuda cada um de nós a andarmos com o Senhor. Sonda cada coração, cada mente, cada vida, cada lar representado aqui dessa sala. E supra, Pai, na cidade de cada um de nós. Ouve, Pai, atende os pedidos que têm sido colocados aqui, cada manhã nessa sala. Ó Pai, ouve cada clamor, cada súplica, Pai. Cura as enfermidades, as moléstias do teu povo, dos teus filhos, ó Pai, nos reveste o teu poder. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém? Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmãos, pela oração cantada. Obrigada, irmã Terezinha, pastor Benjamin. Deus seja louvado. O nome da sala é A Caminho da Consagração. E a gente, cada manhã, luta para se consagrar. E eu achei muito interessante a frase que o pastor finalizou, né, o sermão, né, e falando da consagração, e a consagração precede a missão. Isso eu quero continuar aqui alimentando em meu coração, gravando em meu coração essa frase, porque é isso que a gente tem buscado todos os dias, tem lutado, tem falado. E louvado seja Deus por cada pessoa que se encontra na sala nesta manhã, de modo especial a irmã Cida. Nós estivemos orando por ela nas últimas 24 horas. Deus seja louvado por sua vida, irmã Cida. Parabéns pela completude de mais um ciclo de vida. E que Deus possa grandemente te contemplar com a consagração na missão. Nesse momento, nós vamos para as considerações, né? Como de costume, eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas. A Elô já levantou a mão. Seja bem-vinda, minha amiga. Pode abrir seu microfone e pode falar conosco o que o Espírito está a falar em seu coração. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Benjamin. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. É uma alegria tê-los conosco, né? Manda um abração para a Adri. A gente está muito feliz com a notícia, né? De mais um bebezinho ali no ICEBS, correndo ali por aquele gramado gostoso ali. Que Deus abençoe vocês. Bom, pastor, eu gostaria de fazer, na verdade, te pedir para explicar um pouquinho mais, porque eu fiquei meio perdida aqui, quando você falou sobre o desejo, você fez uma comparação, e a razão, é isso?
O que nós temos que entender é o seguinte: nós usamos a palavra vontade no sinônimo de desejo, mas esse uso ele não é correto. Desejo e vontade são duas coisas distintas, ok? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Imaginem que você imagine que você tem uma luta em relação ao chocolate. E você está, então, no propósito de nunca mais comer. Aí você está andando na cidade ou em algum lugar e você vê, então, uma chocolataria. E a sua boca imediatamente saliva. O seu coração palpita. Vem o desejo de comprar, vem o desejo de consumir o chocolate, aquela substância. Porém, e olhem só, o desejo vem involuntariamente. Ele vem, ok? Porém, o que deve determinar a ação, a escolha, é a vontade e não o desejo. Daí você lembra, eu fiz um propósito com Deus de nunca mais comer. Mesmo desejando, eu não vou comer. Daí você fala, não vou comprar, não vou comer. Daí você vai embora. Você vai embora. O desejo foi embora na hora? Não. Às vezes o desejo fica um pouco ainda no coração, mas a sua vontade foi não satisfazer os desejos da carne. Foi nesse sentido que eu falei. Ou seja, os desejos pecaminosos, os pensamentos, as emoções, os sentimentos e muitos pecaminosos, eu estou falando pecaminosos, eles vêm ao coração. E isso é tentação. Isto não é pecado, no sentido você não consumou o pecado pela sua escolha. Veio o desejo ao coração, veio o sentimento, veio o pensamento. Porém, agora você precisa tomar uma decisão. Alimentar este desejo, satisfazer esse desejo ou guiá-lo pela vontade, pela razão, pela decisão e pela escolha. Ficou claro isso? É neste ponto. Ou seja, é o que eu disse. Você não pode impedir que uma ave voe lá em cima, mas você tem que impedir que ela faça um ninho na sua cabeça. O desejo veio involuntariamente. Ele quer agora fazer um ninho. Opa, não fará um ninho na minha cabeça. Aqui, quem abriga na minha mente, quem mora em mim, é o Espírito, é Cristo. Eu não satisfarei os desejos da carne. Tentação não é pecado. A gente tem que lembrar disso. Tentação não é pecado. Ok? Espero que todos tenham entendido. Pastor, então a vontade é a razão, é isso? A vontade é a escolha, a decisão. Isso, é o aspecto racional, é a decisão, é a escolha. Desejo é paixão, é o que vem, é o sentimento. A gente não pode usar desejo como sinônimo de vontade. Então, são duas coisas diferentes, né? A vontade e o desejo são duas coisas completamente diferentes. Exato. Ah, entendi. Só um comentário a mais. O que o pecado causou? Lá no Éden, o desejo, a paixão, ela era submetida, estava debaixo da vontade, da escolha, da razão. O que o pecado fez? Estão entendendo? O pecado fez isso na natureza humana. Agora, na natureza pecaminosa, não guiada pela vontade, não guiada pelo Espírito, vivemos para satisfazer os desejos da carne. O desejo vem, a gente vai lá e faz. A gente está escravo do pecado. A obra de Cristo no nosso coração pelo Espírito quer restaurar a harmonia entre as faculdades superiores e inferiores, entre a vontade e o desejo, entre a escolha e a paixão. Ficou claro? Então, o desejo vem, a paixão vem, o sentimento vem, o pensamento vem, mas todos devem estar debaixo da vontade, da escolha, da razão, e não o contrário. Esse é o ponto. Essa é a ciência da salvação, queridos. A gente precisa entender isso. Eu sou cristão. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar. O nosso coração produz sentimentos enganosos. Como cristãos, pensamentos enganosos, desejos egoístas. Vem, alguém te dá um tapa na cara. Vai vir, muitas vezes, o desejo de retaliação ali no momento. Opa, mas
é a vontade, é a escolha, é a razão que deve conduzir. Eu escolho não satisfazer este desejo. Eu escolho a Cristo, eu escolho ser manso, eu escolho ser humilde. Vocês estão entendendo? Então é a decisão, é a escolha que determina o que ficará na mente ou não. Pelo poder de Deus. Certo, Elô? Certinho, nossa, muito bom. Louvado seja Deus. Deus é muito bom, né? E as coisas vão ficando mais claras à nossa mente a cada manhã e vamos glorificando ao Senhor, porque esse poder só pode ser dele. E ele vai nos alimentando e vai nos dando a conhecer mais e mais. Aquilo que o Marcelo falou para a gente, né? Deus, ele tem muito, muito a nos ensinar, mas ele não pode nos dar tudo de uma vez, senão vamos ficar sufocados, e é por isso que a cada manhã estamos aqui, buscando aprender um pouquinho de cada vez, né? E hoje, pela graça de Deus, aprendemos um pouco mais aqui com o pastor Benjamin. Mais alguém gostaria de considerar a mensagem que tivemos? Está todo mundo a pensar, né? A irmã Silvia, você abriu seu microfone, você gostaria de falar? Fechou Enquanto de alguém novo. pensa, eu quero só complementar um pouquinho mais. Ellen White tem uma declaração que, quando eu li, eu fiquei assim, estarrecido, né? Ela diz que o ato de expulsar o pecado da alma, do coração, não é de Deus, é do homem. Daí, quando eu li isso, eu falei, mas como assim, né? Como assim? Eu entendia Deus fazendo essa obra. O que a gente tem que entender, queridos, é que Deus, ele comunica o poder. Mas o poder de Deus apenas não é suficiente. Como a nossa escolha apenas não é suficiente. Tem que haver uma união, uma simbiose, uma união entre o poder divino e a escolha humana. Ou seja, como assim o ato de expulsar o pecado é um ato do homem? No sentido que, quando vem o desejo pecaminoso, o pensamento pecaminoso, o sentimento pecaminoso contrário à vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, é a escolha humana que determina, ligada ao poder divino. É a escolha humana que determina. É o que Tiago fala a respeito do processo da tentação. Todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e seduz. Ok, mas até aí não foi consumado o pecado. Até aí não é pecado. A cobiça te atraiu, te seduziu, mas ela é engravidada, ela é concebida pela nossa escolha. A partir do momento que eu escolho satisfazer o desejo pecaminoso que veio, daí a cobiça foi concebida e dá à luz o pecado. Ficou claro? Ser tentado não é pecado, e a tentação vem de fora, vem de dentro, vem do próprio eu. Mas nós temos o poder de escolha. Basta o poder de escolha? Não. Basta o poder divino? Não basta. Tem que haver uma união do poder divino com a escolha humana. E só terminando aqui, a escolha humana, o exercício da vontade, o exercício da escolha, não é meritório. Não é meritório. Não existe mérito no exercício da escolha. É apenas o livre-arbítrio. E Deus não operará no nosso coração de uma maneira forçada, de uma maneira imposta. Ellen White diz que o Espírito Santo trabalha no nosso coração de acordo com o nosso consentimento. Ou seja, para o Espírito Santo operar na nossa vida, a gente tem que consentir, temos que permitir, temos que escolher ser guiados por Deus. Então, queridos, a obra da salvação, Filipenses 2:12, leia, temos que, com tremor e temor, operar a nossa própria salvação. Em que sentido? Cooperação com Deus. Cooperação no exercício da vontade, no exercício da escolha. Não é só Deus quem opera a salvação. Ele opera e o homem coopera. A cooperação não é meritória. Eu não estou contribuindo com os méritos de Cristo. Eu estou cooperando, estou coparticipando. Ficou claro? Deus não operará a salvação de uma maneira forçada, imposta, mas de uma maneira com cooperação com o ser humano. É neste sentido que temos que operar a nossa própria salvação, Filipenses 2:12.
Amém, amém. Deus seja louvado. Aqui deixa claro para a gente o livre-arbítrio, né, pastor? Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. A gente tem estudado também sobre isso, é mais uma confirmação do Espírito Santo a cada um que se encontra aqui nesta manhã e que tem ouvido isso. A Liginha colocou algo interessante aí, o pessoal está comentando bastante no chat, né? E eu vi aqui que a Liginha colocou algo interessante, né? Ela colocou assim como Jesus, quando o senhor estava falando sobre que a tentação não é pecado, né? Que nós temos o livre-arbítrio, a escolha, né? Aí ela colocou assim, como Jesus foi tentado e escolheu não pecar, mais ou menos assim. E é isso, né? Foi um exemplo para nós, essa parte da tentação de Jesus. Ele foi tentado nos 3 aspectos também, e ele não pecou. Então, quando a gente usa como justificativa a questão de que a gente pecou porque a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte, né? Nós temos que aprender a fazer as escolhas certas e fazer a vontade de Deus, né? E não satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração, sabendo nós que esses desejos são malignos, né? Não provêm do Senhor. Então, eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada aqui. Estão todo mundo aí quietinhos. Irmã Júlia. Sim. Ellen White diz que o caráter é formado por pensamentos e sentimentos. Olha que coisa interessante, né? Como assim o caráter é formado por pensamentos e sentimentos? Se eu alimento pensamentos e sentimentos pecaminosos, se eu alimento, escutem as palavras, pesem cada uma das palavras que eu estou falando. Se eu alimento, ou seja, vem à mente pensamentos, vem à mente sentimentos, vem ao coração sentimentos, e eu os alimento, isto moldará o meu caráter. Pensamentos e sentimentos alimentados gerarão palavras, gerarão ações, gerarão escolhas aqui dentro da mente. Porém, se eu tiver pensamentos e sentimentos, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, etc., seja isto que ocupe o vosso pensamento, aí sim eu terei um caráter semelhante ao de Cristo. Então, a formação do caráter é uma obra de cooperação, do exercício diário da vontade, do exercício diário da escolha. Então, a gente está estudando aqui, Júnior, sobre a questão de depressão, problemas emocionais, e muitas vezes nós ainda estamos como vítimas das nossas próprias emoções e sentimentos. Mas nós não podemos ser vítimas dessas coisas, porque os pensamentos, os sentimentos, as emoções vêm, e muitas vezes vêm de você ser coitadinha, o que todo mundo pensa de você, e etc. Mas eu. Muitas vezes a raiz de uma angústia emocional, de um problema psicológico, é o egoísmo. Eu não estou falando egoísmo de eu quero tudo para mim, mas de você se colocar no centro de todas as coisas. Mas Deus te deu a capacidade, pelo poder de Deus, do exercício do livre-arbítrio daquilo que você vai alimentar na tua mente ou não. O pensamento veio, é de Deus, está de acordo com a palavra, vou alimentar, não está? Reprime, expulsa, pelo poder de Deus, e clama a Deus, Senhor, tira isso da minha mente, eu escolho fazer a tua vontade. E Ele vai fazer com que os seus desejos fiquem cada vez mais em harmonia com os seus desejos, os pensamentos cada vez mais em harmonia com os pensamentos de Deus. Ele vai operar essa transformação, Filipenses 2:13. O Espírito Santo vai operar tanto o querer como o realizar. Esta é a obra de Deus na nossa vida. Amém, amém. Deus seja louvado, pastor. Você falou algo muito interessante, né? E às vezes é difícil para a gente falar essas verdades para as pessoas que estão tão próximas da gente, mas o Espírito Santo, quando a gente ora, o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho e vai dando condições, vai dando abertura
para que ouçamos as verdades que precisamos ouvir, né? Às vezes as pessoas vêm carinhosamente falar com a gente uma verdade que a gente ainda não percebeu, e da mesma forma também conosco, para falar de maneira mais amável às outras pessoas, com mais cautela, sem ferir, né? Às vezes a gente tem assim aquele ímpeto de falar as coisas sem pensar, ou de qualquer jeito, né? Mas quando andamos no Espírito, à luz do Espírito, Deus ele coloca as palavras certas, nos dá o momento certo para admoestarmos, para ajudar os nossos companheiros na fé, né? Os nossos irmãos, enfim. Eu vejo aqui a mãozinha, se eu gostaria de falar alguma coisa, pastor? Eu vejo a mãozinha da Cris levantada. Não. Seja bem-vinda, Cris. Pode abrir seu microfone, minha amiga. Bom dia. Então, não é à toa que o domínio próprio ele está entre os frutos do Espírito, né? Porque se a gente não escolher, né, usar o poder que Deus nos dá, né, para nos dominar em todas as coisas, dominar nossos desejos carnais, como que o Espírito pode atuar em nós, né? Nas mínimas coisas, as coisas mais sutis, né? Tipo, comer em hora errada, porque a gente sabe que a gente tem estudado e aprendido que embota a nossa mente, né? O comer exagerado, o misturar coisas, né, que vai embotar nossa mente. Se a gente escolhe, né, deixar que nossos desejos se sobreponham à nossa razão, né, e deixar que sejamos dominados por esses desejos, então o Espírito ele não pode atuar em nós. É só essa minha consideração. Obrigada, Cris. Deus seja louvado. Muito obrigada por considerar. Mais alguém gostaria? Deixa eu ver se... não vejo mais nenhuma mãozinha aqui. A irmã Naudília, seu microfone está aberto. A senhora gostaria de fazer uma consideração? Sim, irmã. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã. A irmã é muito linda por dentro, por fora. Sua voz é maravilhosa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo esteja sempre na irmã, dando direção na vida da irmã. Louvado seja Deus. Amém. Interessante, né? Quando você está na igreja, que você já é mais assim, mais idosa, né? Mais em tudo, né? Mais tempo na igreja, você procura ter uma vida assim em comunhão, né, com o Espírito Santo, e você então vê uma outra jovem que está praticando uma coisas que você sente que o Espírito Santo fala com você, fala com aquela jovem, fala com ela. Aí você, cheio do Espírito Santo, você tem coragem de chegar naquela jovem e dizer a ela assim, que tal você agir de outra forma, você usar isso em outro lugar, ou você não usar mais isso e tal. Quando você fala com jovens que você está cheio do Espírito Santo, você tem coragem de falar e você tem como falar, e a pessoa ouve você e escuta, ouve e escuta você. É muito gostoso, é diferente demais de você aproximar de uma pessoa, falar para ela criticando ela e falando com ela sem o Espírito Santo. A diferença é grande demais. Eu não sei me colocar melhor as minhas palavras, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Quando você aproxima da pessoa, do irmão, para ajudá-lo, e você estando cheio do Espírito Santo, aquela pessoa te ouve, sabe? Atende a você. Ela se sente constrangida ao você chamar a atenção dela. É muito gostoso isso. E eu sou essa pessoa que eu ouço das pessoas e me sinto constrangida, assim, puxa vida, é verdade, eu não vou usar mais isso. E muitas vezes na minha igreja, logo que eu entrei na igreja, a gente sentia assim que quando a pessoa chegava para mim e falava alguma coisa, eu sentia constrangida, sabe? É gostoso você sentir constrangida com aquilo, porque muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente insiste e usa uma roupa, por exemplo. Mas aí a outra pessoa chega lá na igreja, a pessoa fala assim, ô irmã, isso na senhora não está legal,
que tal a senhora usar outra coisa e tal e tal. A pessoa, ela fica calada. Já falou comigo, aconteceu comigo, né? E depois ela pega e fala assim, como você falou isso para mim? O meu namorado falou a mesma coisa, eu não entendi. Eu pedi para o Espírito Santo falar para o namorado dela, para falar com ela, para depois então eu falar. E aconteceu isso na minha igreja. E foi muito gostoso, sabe? O Espírito Santo assim trabalhando no meio da gente. É muito gostoso sentir a presença do Senhor Jesus em nós, o Espírito Santo. Entendeu, irmãzinha? Amém. Deus seja louvado. Amém. A irmã Cida, vai falar mais alguma coisa, irmã Naudília? Não, mãe, obrigada. Pode fechar meu microfone. Obrigada. Amém. Deus seja louvado, irmã. Muito obrigada pela consideração. A irmã Cida está com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, minha irmã. Pode abrir seu microfone. Amém. Ok. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu estou vendo aqui as palavras da nossa irmã Naudília e realmente aconteceu esse fato comigo, né? A respeito do pecado aí, é uma coisa que eu estava escutando o pastor falar e eu meditando, meu Deus, que tipo de ser somos nós? Porque Deus, ele fez o possível e o impossível, ele fez tudo para nos salvar. E por que a gente resiste tanto? E ele ainda dá a receita, como nós podemos vencer, né, o pecado. Essas duas diferenças da razão e qual é a outra palavra? Esqueci aqui. Que ele falou, quer dizer, eu não sabia também. Mas o que a irmã O terminou... desejo e a vontade, né? Ele estava fazendo a analogia entre ambas. O desejo e a vontade. Aí, como eu Isso. Que é a agora... razão e a emoção, vamos dizer assim. Isso. Então, fica mais fácil para a gente estar sempre controlando. Mas a gente vê que o pecado ele é tão nocivo, a gente às vezes se distrai tanto que a gente não esquece e comete. E outra coisa que a irmã falou, a irmã Naudília, aconteceu esse fato comigo aqui na igreja também, de uma jovem, ela está com uma roupa e os decotes dela assim, né, nos seios assim, na medida que ela passou, né, no corredor da igreja, os jovens, uns cutucaram o outro, sabe? Cutucaram assim e ficaram rindo, porque os seios delas, né, essa parte de cima, então, estava muito assim, à mostra. E tinha as duas irmãs do meu lado, me futucou também com o cotovelo. Eu falei, sua irmã, levanta e vai lá e conversa com ela, pede para ela suspender um pouco, né, o decote. Eu não. Aí eu fui, né, o fato aí da irmã Naudília, quando o Espírito Santo de Deus, né, Deus age na nossa vida e ele dá sabedoria como agir nesse momento. Aí elas não foram, eu falei assim, então eu vou lá, porque vai continuar as pessoas olhando, né, e escandalizando. E ela estava normal. E eu fui no corredor e falei para ela. Ela falou, sua irmã Cida, muito obrigada. Eu não percebi, né, assim, que estava muito decotado. Então, hoje, essa menina, ela até casou, menina assídua na igreja, trabalha mesmo. Quer dizer, se a gente olhar e ficar só criticando, né? Então, quer dizer, vai pecando, a pessoa vai pecando. Então, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar quando vê, né? Ter a sabedoria de ir lá, falar, porque muitas vezes as pessoas não percebem. Né? Então, isso aconteceu comigo aqui também. Né? E a respeito do pecado, realmente, é por esforço, nós temos que esforçar. E o que eu sempre falo, Irmã Cida? amém? Amém. É que eu fiquei um tempo que eu não estava te ouvindo, eu achei que fosse só eu. Tomara que tenha sido só eu. Oh, meu Deus. Eu também Mas não ouvi, não. Não ouviu? Mas agora está tudo bem, está dando para ouvir, está ok, tá? Tá. Continue Muito orando aí. obrigada, irmã. Tá bom, pode deixar.
Nós agradecemos a Deus, né, pela sua consideração, pela consideração de todos. A irmã Evanice, seja bem-vinda, minha irmã. Pode abrir seu microfone. Obrigada, minha irmã. Bom dia a todos. Eu venho aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tantos conselhos, né, que o Senhor tem nos direcionado durante, né, esse período que nós estamos vivendo aqui na sala da consagração. A cada dia Deus vem moldando a cada um de nós. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus e pela força que Ele tem me dado, né, para poder estar participando. E quero louvar e agradecer a Deus também, né, e as irmãs que oraram pelo meu pai. Meu pai já está bem melhor, graças a Deus, está bem. Ele percebeu que um remédio que ele estava tomando que estava um remédio errado, né, irmãs? Estava afetando, né, o inchaço dele. E tem 2 dias que ele não toma mais o remédio e, graças a Deus, as dores acabaram, o inchaço diminuiu. Então, eu só tenho que louvar a Deus que naquele dia eu estava tão angustiada, né? Obrigado pelas irmãs que me deram força, que oraram por mim. E aqui eu venho agradecer também a Deus por essa mensagem assim tão esclarecedora, que veio aliviar a nossa mente, o nosso cansaço, porque essa semana mesmo, né, eu já havia comentado com a Juninha a respeito, né, às vezes vem tantos pensamentos mal na nossa mente, que às vezes a gente tem, eu até comentei com ela que a gente tem até vergonha de apresentar diante de Deus. E hoje o pastor esclareceu muito bem, porque o pensamento realmente ele vem, mas cabe, né, a cada um de nós, com a força do poder do Espírito Santo, dominar esse desejo. Porque ainda comentei com o Júnior, como pode, né? Às vezes a gente luta contra aquele pensamento e a gente não consegue, aquilo ali te deixa mal. E hoje o pastor esclareceu muito bem que realmente esses pensamentos, eles vêm, né? Mas ainda comentei, o pior mal, né? Assim, a maior luta nossa é contra o nosso próprio eu. Irmãos, não tem luta maior do que essa, não. Você lutar contra os maus pensamentos, você lutar contra os maus desejos, lutar contra as coisas ruins que vêm, né? Parece que o inimigo vem, coloca tudo aquilo ali e depois ele apresenta assim, né? O nosso, como se diz, aquilo mal que está nos acusando, parece que ele acusa a gente também, e é uma luta, é uma tribulação, e hoje eu sinto paz por esse esclarecimento, por essa orientação que o pastor vem nos dar. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na nossa mente, no nosso coração, esclarecendo o grande conflito pelo qual o ser humano enfrenta todos os dias. E também achei assim tão interessante ele falar, olha, Jesus, todos os dias, ele enchia do Espírito Santo pelas madrugadas, né? Ele orava, clamava pelo Espírito Santo e ali ele levava aquele Espírito Santo durante o dia, como assim, né? Como se fosse durante o dia, ele esvaziava, transmitindo aquilo ali para as pessoas. No outro dia, ele tornava a buscar o poder do Espírito Santo. É o que nós temos que seguir, né, irmãos? Todos os dias, todos os instantes, clamar por esse Espírito Santo. Esse é meu agradecimento, meu testemunho e o meu louvor ao meu Deus nesta manhã. Amém, amém. Muito obrigada. Amém. Irmã, eu queria ler um texto aqui, posso? Sim, sim. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vou compartilhar aqui a tela. E diz o seguinte, aqui, ó, capítulo 73 do Desejar a Todas as Nações. Página 668. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, lembrem, eu falei sobre consentimento, e se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideias, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe,
não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade, sinônimo de escolha, refinada, santificada, encontrará seu mais elevado prazer e deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecermos, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, contemplar o caráter de Cristo, meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Como Cristo viveu a lei na humanidade, assim podemos fazer se nos apegarmos ao forte, a Deus, ao Espírito, em busca de força. E assim continua o texto, né? Tem um outro mais aqui para baixo, que ela fala a respeito do Espírito, que é esse parágrafo aqui, ó. Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que lhe animavam o próprio coração. Regozijava-se Jesus, ele, pelas abundantes medidas que providenciaria para auxílio de sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, ou seja, para dar um novo nascimento, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Olha agora, o poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Qual cativeiro satânico? O poder do mal. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade ou da trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Para quê? Para que possamos vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então é muito claro, né, queridos, a dependência plena e total que temos que ter do Espírito e numa obra de cooperação, da submissão da vontade. Queridos, essa que é a fé de Jesus. Eu disse para vocês, a natureza humana de Cristo recuava o conflito no deserto, mas ele era guiado pelo Espírito e foi ao deserto. Outra situação com a vida de Cristo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A natureza humana de Cristo também recuava aquilo, mas ele falou, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. São tantos textos sobre isso, queridos. Eu poderia compartilhar alguns aqui com vocês, João 5,30, lá em João no capítulo 6, no capítulo 8 também. Jesus fala, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não vivo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E Jesus constantemente ele repete essa frase. Vontade não é desejo, vontade é escolha, decisão. Tem a ver com as faculdades superiores, com a razão, com a decisão. É a ciência da salvação. Enquanto não entendermos isso, ficaremos ainda vitimizados, né? Patinando na vida espiritual e não teremos progresso. Deus nos deu poder, Deus restituiu o livre-arbítrio e pelo poder de Deus e a escolha humana somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a obra que ele quer fazer em nós para que Apocalipse 14:12 se cumpra. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? É a mesma submissão que Cristo tinha ao Pai. Essa é a fé de Jesus. É a fé que não depende do contexto, do sentimento, é a fé que não depende do pensamento, é a fé que não depende da circunstância, é a fé irrestrita, é a fé incondicional se submetendo à vontade do Pai. Que Deus os abençoe, queridos, e a gente possa se aprofundar no conhecimento aí da ciência da salvação. Amém, amém. Deus seja louvado, pastor. Muito obrigada por mais esta extensão aí do pensamento. A irmã Cida, sua mãozinha continua levantada. A senhora gostaria de falar alguma coisa? Se sim, a senhora já fala e vamos para as orações finais, porque o nosso tempo já chegou aqui ao fim.
Eu acredito, então, que deve ter sido que ela esqueceu de abaixar, que é irmã Cida. Então, vamos finalizar com uma oração. Na sequência, teremos o hino. E, desde já, eu quero agradecer pastor Benjamin mais uma vez, né, por sua diligência e boa vontade em atender a voz do Espírito Santo. E agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão aqui conosco até agora. Hoje eu percebi que a nossa sala estava bem mais cheia do que o de costume. Nós alcançamos aí uma média de 37 pessoas, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aqui, já teve que sair para o trabalho, e amanhã estaremos novamente às 5 horas aqui, horário de Brasília, para receber o maná do céu. A irmã Yasmine fez um comentário aí, muito obrigada, irmã. Ela está dizendo que foi muito boa a explicação e que Deus abençoe a sua vida, pastor. Ela está colocando aí no chat. Nós temos alguns pedidos de oração aqui também. Amém. Nós temos o pedido de oração da irmã Antônia, né, que ela pede oração pela sua amiga Suzy, e temos também a Rosângela, que sempre pede oração. Nós lembramos, eu quero pedir aos irmãos que lembrem do pedido da irmã Naudília ontem, pela mãe do irmão Éden, eu acho que foi isso mesmo, não estou enganada, que eu anotei nas minhas orações aqui, nos meus pedidos. Então, nós vamos, aqueles que puderem, vamos curvar as nossas frontes e vamos falar ao nosso Deus, e vamos nos despedir uns dos outros, mas continuaremos na presença do nosso Deus por todo o dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Irmã Júnia, quer falar mais alguma coisa? Sim, pode ficar à vontade, eu vou participar pastor. da sua oração final, mas já me despeço aqui de todos, que eu tenho um compromisso agora, e que Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês, e quem sabe numa próxima oportunidade eu compartilhe outros temas com os irmãos, tá bom? Um bom dia a todos. Amém. A paz de Cristo estejam conosco. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós aqui nos sentimos honrados, pastor, pela sua presença, companhia e por tão boa vontade em ministrar o que o Espírito Santo tem falado contigo, em traduzir para a gente. Deus seja louvado. Oremos então. Grande Deus, Paizinho Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós, nesta manhã, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem falado aos nossos corações e o Senhor tem nos dado a beber da fonte da água da vida que é Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Quero te agradecer pela vida do pastor Benjamin, da sua esposa, Adriana, dos seus filhinhos. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar ungindo esse homem a cada manhã, renovando as suas forças para que ele possa transmitir o que o Senhor tem ensinado a ele. Assim também, Pai, oro por cada um de nós que aqui estamos. Nós que ainda permanecemos, aqueles que já tiveram que sair, que o Senhor, meu Deus, possa ungir a cada um, de modo que a palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã não fique vazia, mas que nós possamos transmitir onde formos. Toma, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Eu quero colocar no teu altar nesse momento aqueles que ainda estão aflitos, mesmo que ouvindo essa mensagem, ainda tem alguma aflição em seu coração. Por favor, Senhor, tenha misericórdia e, de alguma forma, eu sei que o Senhor é um Deus que não invade a nossa liberdade, mas eu sei também que o Senhor pode. Eu oro em nome de Jesus, Paizinho, por favor, efetua o querer na vida dessa pessoa, de modo que ela possa reconhecer o Senhor
e dizer ao Senhor: aqui estou, Paizinho, faça a tua vontade em minha vida, por favor, Senhor. Eu quero colocar no teu altar a Suzy, a pedido da irmã Antônia, a mãe do irmão Éden, a sua família, o Lucas, todas as pessoas por quem ele tem pedido oração aqui na sala, também a irmã Rosângela e toda a sua família, o senhor Dino. Nós continuamos orando por ele, cada pessoa que aqui está, Senhor. Toma-os no teu altar, por favor, Deus. Dá-nos um restante de dia na tua companhia. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Bom dia, irmã. Fica com Deus. Até amanhã. Bom dia, fica com